Roubo de identidades e senhas, direitos autorais, invasão de privacidade, pirataria de músicas e filmes. Esse assunto é bastante extenso quando essas questões acontecem na internet. Na última década, a evolução das tecnologias acabou criando vários questionamentos na área do direito. Muitos ainda continuam sem uma definição por falta de leis. Para falar um pouco desse assunto, nós trouxemos aqui para o Jornal da Clube o advogado especialista em direito digital, Márcio Cotes. Boa tarde. Boa tarde. Ainda é difícil enxergar o direito e aplicar a legislação quando o assunto envolve ambientes virtuais? Dependendo da situação, sim. Tem uma certa dificuldade em razão da ausência de legislações específicas para o tema. Agora, o que é importante a gente salientar aqui para o telespectador é que, na verdade, as leis que existem para o mundo real, elas são aplicadas para as questões do mundo virtual. Então isso não é uma alegação para as pessoas cometer um crime virtual e sair impune? É, justamente por isso que eu tento deixar até bem claro essa questão. Quando um problema ele é trazido para o judiciário, o juiz ele não pode se negar em resolver a questão, né? Em razão disso, ele acaba aplicando outras fontes do direito, além da legislação, para poder solucionar a questão. Mas do jeito que está, ainda se precisa de uma legislação para... Não tenha dúvida. O que a gente tem que deixar... não restar dúvidas com isso. Exatamente. O que a gente tem que deixar claro é que os atos praticados na internet, eles podem sofrer sanções. A grande dificuldade é que as leis elas não são específicas para estas situações, mas isto não quer dizer que não há uma penalidade em razão daquilo que é praticado. Sem dúvida nenhuma, uma legislação específica poderia ajudar bastante. Mas os crimes, geralmente, eles são cometidos por pessoas e muitas vezes no anonimato. Como é que fica essa questão do anonimato? Existe o direito ao anonimato, né? Mas como é que fica essa questão? Quando a gente fala de questões criminais, a questão do anonimato é a principal questão a ser vencida. Hoje as polícias vêm tentando, na medida do possível, criar algumas ferramentas para tentar justamente resolver essa questão do anonimato. Quando nós falamos de internet, existe uma ferramenta chamada IP, Internet Protocol, que é um número que o seu computador tem quando ele acessa a internet. É por meio deste número que a polícia, na maioria das vezes, tenta solucionar este problema de autoria. Ok. Vamos falar agora com relação aos direitos autorais. A cópia de músicas, filmes, republicação de textos em sites e blogs, a gente vê muito isso. O que a justiça já pode considerar hoje sobre propriedade intelectual? Como eu disse para você, as leis do mundo real são aplicadas às questões de mundo virtual. Então, nesta situação, o que acontece, o que o judiciário vem trazendo como resposta para a população é a aplicação da lei existente. Isso quer dizer que qualquer infração a direitos autorais por meio da internet vai sofrer as mesmas sanções que uma infração no mundo real teria. A grande dificuldade é você controlar que isso venha a ser feito. Né? É muito comum a gente achar textos de jornal publicado em blog, e vice-versa, músicas copiadas. É muito fácil de achar isso. Não tenha dúvida disso. Agora, como a sua pergunta é com relação à aplicabilidade da lei, como jurista eu devo te dizer, o que deve se aplicar é a lei existente, porque você não pode deixar de ter um problema. Agora, de fato, a internet acaba sendo um grande problema, porque ele facilita demais a cópia. Mas não é porque isto é facilitado que a lei não deva ser aplicada. É verdade. Agora vamos para o ambiente corporativo. É inevitável que as empresas sigam a tendência de ficarem cada vez mais conectadas à internet. Mas como se precaver de uma coisa que as empresas prezam tanto, que é o vazamento de informações? Sem dúvida nenhuma. No ambiente corporativo, a informação passa a ser fundamental dependendo do segmento que ela atua, né? O que as empresas vêm fazendo, na sua maioria das vezes, é contratando advogados especializados para que se crie os termos e condições para uso da tecnologia dentro das corporações. É o que nós chamamos de política de segurança da informação. Ela estabelece a forma, a política interna dela de como a informação deve ser tratada. Por exemplo, se aquela informação ela é tida como sigilosa ou não, se for sigilosa, como é que ela deve ser trabalhada dentro desse ambiente corporativo. Agora, a outra questão dentro das empresas é a privacidade dos funcionários e a política de informação. A empresa pode limitar mesmo o acesso, pode acessar o e-mail do funcionário? Já tem alguns julgados, isso do ponto de vista trabalhista, que entende que, na verdade, esta privacidade dentro do ambiente corporativo ela é relativizada se a empresa ela deixa muito claro que aquele ambiente não é um ambiente de privacidade, né? Então, a empresa ela pode vir a monitorar os e-mails corporativos a partir do momento que ela avisa previamente de que aquele ambiente não é um ambiente de privacidade, que ele é monitorado.
Márcio Cortes, advogado especialista em direito digital, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube, primeira edição.